lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre House of the Dragon. Sim, de novo, a série estreia oficialmente nesse domingo, dia 21, finalmente estamos próximos da estreia. Tô muito louca pra que vocês comecem a assistir, pra gente começar a discutir sobre a série aqui no canal, mas nesse vídeo aqui especificamente eu vou falar mais ainda da série, o que eu achei, porque eu tive a oportunidade de assistir 6 episódios de 10. Então essa análise não vai ter spoilers, mas vai ser uma análise mais aprofundada do que eu tinha trazido naquele primeiro vídeo falando assim por cima do primeiro episódio. Então aqui eu vou conseguir falar um pouquinho de alguns personagens específicos, alguns detalhes maiores, inclusive um pouquinho mais sobre a história, o que eu achei de técnica e o que vocês podem esperar pro spin-off de Game of Thrones. E obviamente vão ter outros conteúdos aqui no canal sobre a série, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, qual que é a história da série de uma forma geral, né? A gente vai acompanhar a Casa Targaryen, ou a Casa dos Dragões, que leva aí o nome da série, e principalmente uma história de conflito entre a família pela busca de poder. Como eu falei na introdução do vídeo, House of the Dragon é um spin-off de Game of Thrones, que também é baseado em um dos livros do George R.R. Martin, Fogo e Sangue, principalmente nessa primeira temporada. Outros livros serão adaptados aí, conforme tivermos mais temporadas, enfim. Mas a história, ela acontece antes dos eventos de Game of Thrones, mas é muito importante porque a Casa Targaryen, né, é a casa da Daenerys, que a gente conhece muito bem. Então sim, a série acaba tendo conexões com Game of Thrones, seja algumas citações, mas também é muito interessante a gente ter uma perspectiva diferente, um olhar para o passado da história que a gente já acompanhou. Se você não assistiu Game of Thrones ou não assistiu todas as temporadas, você, entre aspas, não vai ter perdido nada. Óbvio, Game of Thrones é uma série excelente, então você vai ter perdido uma série excelente, mas em questão de história, para você entender o que acontece, você não precisa necessariamente ter assistido Game of Thrones. Então a gente tem aqui muito bem situado a história antes, mas como eu falei, né, tem sim essas conexões com Game of Thrones, mas pra mim, por exemplo, que assisti Game of Thrones, todas as temporadas e tudo mais, pra mim faz mais sentido ainda a jornada da Daenerys, por exemplo. Você passa a entender os eventos da família dela e você fala, putz, faz total sentido, principalmente no que se deu ali na história da série. Então, digamos que se você já assistiu Game of Thrones, é uma complementação da sua experiência, mas caso você não tenha assistido, você não vai perder especificamente nada. E obviamente, por a gente falar da Casa Targaryen, que é a Casa dos Dragões, temos muitos dragões. E os dragões, eles estão bem feitos, o CGI tá bem feito, a movimentação tá bem feita, e eu vou aproveitar inclusive esse espaço, porque a EBAC me convidou pra falar do curso de animação 3D deles, porque assim, o animador 3D, ele é essencial pra trazer a naturalidade de algo digital pro real. Então, principalmente em Game of Thrones, que a gente tem muitas cenas de humanos ali em dragões, porque na Casa Targaryen você é designado a um ovo de dragão. Então sim, a série ela tem muitas cenas de humanos com dragão, e justamente o que não destoa assim pra gente ali na cena é a gente ter um bom animador 3D, e House of the Dragon tem isso muito bem. Inclusive, fun fact, eu acho que isso é mais a título de curiosidade, mas é muito interessante porque quando a gente recebe os screeners dessas séries que são semanais, nem sempre os efeitos estão finalizados. E aqui no screener tinha alguns episódios mais à frente que realmente eles só colocavam anotações do que iria entrar. E teve um momento que a gente podia até mesmo ver o molde de um dos dragões. É bem interessante, é uma experiência à parte, né? Até porque pra gente chegar na finalização da animação 3D, a gente tem vários profissionais. Seja o artista 3D, que pode desenvolver ali o 3D, também o animador, que aí cria as movimentações, e lá na EBAC você tem todos esses cursos para fazer. Desde o início, para você se tornar um artista, um animador 3D, até você conseguir trazer essa movimentação. E, gente, esse curso, especificamente da EBAC, ele não é só para você iniciar uma profissão, mas também para você aprimorar a sua técnica. Então, se você já trabalha de alguma forma na área, seja como um artista 3D, como designer, esse curso de animação 3D é realmente para você, ou até mesmo caso você queira iniciar a animação 3D do zero. E eu puxo isso aqui porque, assim, gente, eu sempre gosto de trazer essas curiosidades para vocês. Inclusive, no meu vídeo que eu falei sobre a evolução dos monstros de Stranger Things, eu tinha falado bastante do Demogorgon, né? Principalmente como que foram as camadas para ter essa
transformação. Então é todo um processo, até mesmo na finalização, na coloração final da imagem. E assim, né, quando a gente pensa em animação, a gente já vai direto para filmes da Pixar ou da DreamWorks. É óbvio que são lugares que você pode sim trabalhar, com certeza, tendo essa profissão, ainda mais que é uma área com grande procura, mas também você tem a possibilidade de trabalhar no universo dos filmes e das séries que a gente ama e consome tanto. Então sim, você tem a possibilidade de trabalhar com a HBO Max para de repente fazer os dragões aí de House of the Dragon, ou até mesmo para fazer um bom Demogorgon para Stranger Things na Netflix. E nesse curso da EBAC você vai dominar os princípios da animação e aprender a trabalhar com tempo e espaços, e também aprender a animar com princípios cinematográficos. Então, por exemplo, esse aspecto do Demogorgon, né, que eu falei, de ter toda a coloração para fazer com que o projeto 3D esteja de fato ali em cena e seja cada vez menos perceptível ao nosso olho o que é digital, o que é real. Isso também você desenvolve com a mecânica corporal, porque em alguns filmes e séries, né, também tem toda a proporção da animação. Então, por exemplo, um dragão, né, tem que ficar certinho. A gente tá falando de um bicho enorme que você tem que simular, né, com a pessoa ali utilizando o dragão. Outro aspecto que eles focam também é a caracterização, como que são feitas algumas poses, algumas silhuetas, também algumas expressões dos personagens, principalmente quando a gente fala de animação, né, tem que passar a emoção ali, tem todo o trabalho do dublador, mas também do que acontece em cena. Então uma boa animação sabe representar muito bem essas características emocionais. E você também vai criar o seu portfólio. Então assim, gente, a EBAC é uma escola que é reconhecida internacionalmente. O curso ao todo tem 18 horas e a durabilidade de 4 meses. Você faz tudo online e de plus ainda, você ganha a licença do Maya, que é essencial para você fazer os seus trabalhos em 3D, e um mês de curso de inglês, que vai ser essencial para sua profissão. E o legal é que esse curso na EBAC tem uma mentoria individual, e além disso, os alunos também têm um acesso ao centro de carreira. Então é muito interessante para você se profissionalizar. Então, gente, aproveita, porque eles estão com uma super promoção de volta às aulas, que os cursos estão com até 60% de desconto. E também com o cupom Natália 100 você ganha mais um desconto complementar. Esse cupom ele é cumulativo com a promoção do site. Sério, aproveita a promoção que vale super a pena. Quem sabe você não é a próxima pessoa a fazer um dragão de House of the Dragon. Enfim, o link tá aqui na descrição. Outro aspecto que também diz muito sobre a animação da série, e que eu sei que vocês vão me perguntar muito, é sobre a vinheta de House of the Dragon. Quando eu fiz meu primeiro vídeo, eu falei que o episódio ele não tinha vinheta ainda. E, gente, eles estão guardando essa vinheta 7 chaves, então eu ainda não posso responder vocês. O que apareceu pra gente pareceu algo inacabado, algo que ainda vai ser construído, então eu acho que é algo que todo mundo só vai ter realmente o contato assim que a série estrear. E eu falo isso, gente, porque assim, Game of Thrones sempre teve uma vinheta muito simbólica, não é à toa que as pessoas estão perguntando e querendo saber sobre essa vinheta, então eu realmente acho que eles estão guardando as 7 chaves aí, porque o que é mostrado pra gente até então é algo muito simplificado. Então aguardemos o easter egg que muito provavelmente vai ter aí, contando essa história de A Casa do Dragão pra gente. E já que a gente tá nesse momento todo técnico de House of the Dragon, eu acho que é muito importante falar sobre o ritmo da série e principalmente sobre a mudança de passagem de tempo que a série tem. Não sei se vocês sabem, né, mas a gente vai acompanhar tanto a Rhaenyra quanto a Alicent quando elas são mais novas e depois elas mais velhas. Elas são personagens mais chave, né, que a gente acompanha essa mudança aí de visual, principalmente até porque tem mudança de atriz. E aqui nesses 6 primeiros episódios a gente já vê a passagem de tempo, mas tem vários momentos da série, não é só esses 2 momentos que demonstram a passagem de tempo, mas também como a história ela é contada. Uma coisa que eu preciso dizer que eu gostei sobre a passagem de tempo é que o que acontece do que a gente está acompanhando majoritariamente da história faz um paralelo com o passado do que aconteceu na casa Targaryen. Então é muito interessante a gente ver esses contrapontos, como a história se repete, se referencia dela mesma e as mudanças que isso traz. Mas eu preciso dizer que House of the Dragon tem uma beleza, porque a forma que a série inicia e o que a gente conhece de Game of Thrones é como se essa história ela ficasse no meio. Então faz muito sentido quando a gente tem esses momentos de comparativo. Isso complementa muito a nossa experiência. Mas uma coisa que eu preciso dizer é que essa primeira temporada, ela me passou uma sensação de como se tivessem 2 temporadas em uma. E eu acho que essa vai ser uma das primeiras vezes que eu vou falar que eu queria que a série ela fosse mais calma, porque
porque conforme a gente acompanha a passagem de tempo, dá saudade de acompanhar a história do passado, porque é quando você começa a pegar mais os trejeitos, quando começa a criar personalidades das personagens. Obviamente são aspectos que continuam perpetuando, fazendo parte das personagens, mas ainda assim eu espero que em algum momento, numa segunda, terceira temporada, eles tenham alguns momentos para contextualizar mais essa história do passado. Então é uma crítica, mas ao mesmo tempo é um elogio, porque a história ela foi tão boa que você queria saber mais da história. Então eu não me importaria se a gente tivesse alguns episódios mais devagar, até porque aí é um aspecto realmente que eu achei um pouquinho assim complicado. Tem algumas passagens de tempo, mesmo quando a gente tá contextualizado ali no passado, que eu senti que faltou uma explicação a mais. Tem algumas viradas meio bruscas. Acho que num vídeo com mais detalhes eu consigo falar um pouquinho melhor quando todo mundo tiver assistido e tiver liberado falar abertamente da série. Então eu sinto que em alguns momentos a gente vai sentir uns bugs de passagem de tempo. Eu acho que a passagem de tempo ela poderia ter sido melhor construída, porque a série ela traz elementos que fazem você entender que houve uma passagem de tempo, mas a forma que é feito faltou uma construção. É isso que eu quero dizer. Eu acho que quando vocês assistirem vocês vão sentir, até porque eu sinto que quem lê os livros vai ter uma facilidade, uma compreensão maior em pegar o que aconteceu, em que momento a história está situada, porque a série ela não fica explicando tintim por tintim. Ela te explica o essencial para você acompanhar a história, quem são aqueles personagens, mas tem algumas coisas de desenvolvimento que eu senti um pouquinho falta, que Game of Thrones fazia muito bem. Inclusive tinha umas temporadas que eram mais longas e tudo mais. Por isso que eu falo que eu acho que é a primeira vez que eu falo que uma série precisava de mais calma para contar essa história. Mas eu acredito que pode existir um propósito narrativo também. Isso só vai ser algo que eu vou saber mais tendo a finalização da temporada e talvez também tendo em vista como que vai ser a dinâmica narrativa de uma segunda, provavelmente. São pontos de observação aí. Mas eu preciso dizer que com relação a Game of Thrones, House of the Dragon traz a essência do que é a série. Primeiro, eu acho que de qualidade técnica, ainda mais que a gente tá falando de uma série que tem muitos dragões, né? Como eu falei, tem muitos dragões, tem alguns aspectos só que me tiravam, mas era mais com o efeito de fogo do que o dragão em si. Pra mim, eu acho que os dragões estão maravilhosos, então eu sinto que muito do orçamento da série também foi pra trazer os dragões muito bem feitos, e é até interessante porque conforme a gente vai acompanhando a história, Game of Thrones sempre foi uma série que trouxe muitos figurantes, e em alguns momentos em House of the Dragon a gente tem momentos mais singelos, que acontece ali no quarto, ou dentro do castelo, ou dentro do reino, então é mais com os atores ali. Então tem alguns episódios que eles são até mais fechados, mas assim, ainda continua um elenco enorme, tá? É um trabalho muito bem feito do que eles fizeram aqui. Eu acho que é realmente a série pra quem é fã de Game of Thrones de uma forma geral, porque a gente também tem algumas questões de estrutura muito semelhantes, como cenas chocantes aí. Logo no primeiro episódio já tem uma cena que é bem chocante, que eu tenho as minhas ressalvas, de novo, no vídeo com spoilers, num vídeo falando mais abertamente sobre o episódio, acho que eu posso me aprofundar mais, mas pela minha percepção, pelo menos tem um evento muito forte a cada episódio, pelo menos nesses 6 primeiros aí que eu assisti. Tem também as cenas de sexo bem explícitas que Game of Thrones trazia, tem cenas de violência, mas eu acho que entra também nesse contexto de cenas chocantes e tudo mais. Então, falando resumidamente de cada um desses episódios que eu assisti, eu sinto que os 2 primeiros, eles são bem direcionais ao que a história vai contar, principalmente nesse primeiro momento. Já o terceiro, ele é um episódio bem à la Game of Thrones, que ele é um pouquinho mais devagar, mas com algumas simbologias, conversas que vão para certo direcionamento, que são importantes, que são para desenvolvimento de personagem. E o quarto, ele fala mais sobre o dever, sobre o que é ser um herdeiro, o que é ser um rei, uma rainha. Então ele fala muito sobre os deveres da casa e a gente começa a ver também mais algumas peças se movimentarem. O quinto, gente, ele é o meu favorito. Ele tem um aspecto de final de temporada que traz um dinamismo muito bom pro episódio. E o sexto, ele já é mais as peças realmente se movimentando pra história aí da temporada, dessa primeira temporada. Então, eu sinto que os episódios, mesmo que tenha esse aspecto de passagem de tempo que eu senti um pouquinho ocorrido, eles ainda assim têm o seu propósito individual ali. A história, ela tem coerência, faz sentido de como ela é contada, mas é por isso que eu falo também, quem leu, eu acho que tem uma experiência mais completa e consegue identificar melhor
alguns aspectos, justamente por ter alguns aspectos corridos aí na história. Mas não quer dizer que quem não leu não vá conseguir entender, consegue. É aquilo que eu falei, dá um mini bug mental ali inicialmente, mas você consegue entender sim. É algo que o episódio vai te situando. Agora, gente, pra falar de House of the Dragon, é lógico que a gente tem que destacar alguns personagens. E eu não poderia deixar de falar da Rhaenyra. A Rhaenyra, ela tem uma vibe meio Daenerys. Eu acho que nos trailers já passava isso, mas ainda assim, gente, não acho que é eles tentando reproduzir a personagem que foi muito conhecida, não. Ela tem seus aspectos, suas características individuais, mas é um aspecto como se fosse genético, porque eles falam bastante de quem tem o sangue de fogo, então é um aspecto que faz parte da família. Então você tem traços que vão te remeter, mas ainda assim a Rhaenyra é uma personagem diferente e é uma personagem muito forte. Eu gostei muito de como ela enxerga os deveres dela, afinal de contas é um aspecto que a série traz bastante, principalmente pela importância que a personagem tem e pelas mudanças que isso causa na casa Targaryen. E é muito interessante também, gente, observar alguns trejeitos da atriz, até mesmo quando ela tá num papel mais respeitoso, ela coloca os braços para trás, ela ouve, mesmo que ela tenha muitas opiniões, ela sabe muito bem de como as coisas acontecem, mas ela fica numa posição mais contida em alguns momentos, vamos colocar assim. E é interessante ver esses trejeitos, principalmente nas interações que ela tem. A interação dela com o pai, com o tio, o Daemon, principalmente pela relação que eles constroem ali ao longo dos episódios. E eu falo para vocês prestarem atenção desses trejeitos, porque é um aspecto que perpetua quando ela fica adulta. É muito interessante. Parece que foi um trabalho conjunto das atrizes. Não sei se saiu em alguma entrevista, eu vou pesquisar. Muito provavelmente as entrevistas vão sair mais quando a série estrear ou depois que o embargo cair. Então eu vou ficar de olho. Mas tinham vários aspectos muito similares das duas, que é um trabalho geralmente feito quando tem uma história de passado, presente, futuro e etc. Então é muito interessante a gente observar esses aspectos das atrizes. Isso também existe na Alicent, só que a Alicent, ela tem algumas mudanças que são diferentes da Rhaenyra, porque, como eu tinha falado, né, a gente tem uma passagem de tempo um pouquinho diferente conforme a gente acompanha a história, que não é só de passado e presente e etc, ou elas mais novas e elas mais velhas. Existe a passagem de tempo normal durante a história, e é muito interessante a gente ver como a caracterização da Alicent muda bastante, principalmente pro momento da vida dela. Então eu gostei muito, e também é muito interessante observar algumas viradas que a personagem tem. Isso principalmente vai ser importante pra fase adulta dela. E assim, como eu tô falando dessas duas personagens que tem a sua fase ali na adolescência e depois a fase adulta, é interessante ver como o conflito cresce. Acho que quem lê os livros sabe exatamente do que eu tô falando, mas quem não leu, observa como é feita a relação delas, e é muito interessante como a série traz os momentos de mais intimidade delas também. Sério, eu gostei muito de como eles desenvolveram essas duas personagens, tanto em conjunto quanto em paralelo ali nas histórias individuais delas. E eu preciso dizer, principalmente falando dessas duas personagens especificamente, é como o contexto feminino, a discussão sobre os deveres delas na época, ela vem muito forte aqui na série. E foi aquilo que eu falei, né? É muito interessante a gente ter a história de House of the Dragon, que é quase um meio aí da história entre Game of Thrones e a história do passado ali da casa Targaryen, porque a gente vê em Game of Thrones, por exemplo, que a gente tem personagens femininas muito fortes, como é o caso da Cersei, como é o caso da Daenerys, e aqui a gente tem essas duas representações femininas, e que mesmo que elas não estejam em posição de destaque, isso não quer dizer que elas sejam representações mais fracas, muito pelo contrário, é o dobro de mais forte do que a gente tinha acompanhado, porque elas estão na batalha para conquistar as coisas que elas querem, os direcionamentos que elas querem, e é interessante ver como cada uma tem o seu próprio entendimento. Então a gente tem representações femininas aqui muito forte, e é muito interessante ver as discussões que a série traz e como a série traz. Agora, precisamos dizer, tem algumas cenas que são preocupantes aí. Isso é um aspecto que já vinha sendo discutido na comunidade de Game of Thrones, de uma forma geral, dos fãs. A série traz sim alguns aspectos desconfortáveis que vinham sendo discutidos, principalmente quando a gente tá falando no dever da mulher, principalmente quando a gente tá falando de algumas relações que acontecem na casa Targaryen. Acho que isso vai ser um aspecto bem discutido aí ao longo da temporada, principalmente podendo falar mais abertamente sobre essas discussões. Falar agora num âmbito sem spoiler,
spoilers, é um pouquinho mais complicado. Mas eu acho importante falar que existem sim cenas que são um pouquinho desconfortáveis, que tem alguns direcionamentos um pouquinho preocupantes, mesmo numa série que se propõe a discutir temáticas femininas tão importantes. Agora, tem dois personagens que precisamos falar aqui, que é o Rei Viserys e o Daemon. Eles são irmãos, então tem muitos conflitos entre eles também, mas eles são completamente opostos, porque o Viserys, ele é mais easygoing, vamos colocar assim. Ele é bem aquele rei que ouve mais opinião do que realmente toma uma atitude, e já o Daemon é mais atitude, mas ele é aquele cara que extrapola nas suas atitudes e acaba trazendo algumas problemáticas, tanto para o rei quanto para a casa Targaryen, e ele é um ponto principal para o início do conflito também. E como eu falei, né, também é interessante acompanhar a relação dele com Viserys e principalmente dele com a Rhaenyra. Já o Criston Cole, ele é bem construído entre o dever e as relações dele, principalmente para construir o seu nome. Enfim, gente, então assim, House of the Dragon, ela é uma série assim perfeita para fãs de Game of Thrones. Esqueça o final de Game of Thrones. Na época a gente até viu os atores decepcionados. Eu acho que para quem gostava das temporadas iniciais ali e como eram feitos os conflitos, a Casa do Dragão traz isso muito bem. A gente tem personagens muito bem construídos, relações muito bem construídas e uma história de conflito muito boa. Eu tô louca para ver como a série termina, mas eu tô louca também para discutir ela aqui com vocês. House of the Dragon é uma história potente, instigante, que faz você querer acompanhar semanalmente a série. Não sei se ainda vai ser uma cobertura semanal. Na realidade, eu pretendo trazer vídeos esporádicos de tópicos específicos, mas sim, vão ter muitos vídeos de House of the Dragon ainda. Eu já preparei algumas pautas aí para serem discutidas ao longo da temporada e eu espero poder contar com vocês na minha cobertura aqui. Mas deixa vocês aí nos comentários o que mais você tá louco para saber sobre House of the Dragon, o que você tá esperando pra série. Vamos discutir. Bem, pessoal, não esquece que tá rolando o Volta às Aulas da EBAC. Tem o link aqui na descrição, tem o meu cupom com desconto extra, que é Natália 100, e aproveita esse momento para ter uma nova profissão ou aprimorar a sua profissão, porque vale super a pena. Então, para mais informações, clica aqui no link da descrição. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!